Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45. Às 19 horas nós teremos o nosso Cadeira Cativa, entre 19 e 20h30. E amanhã a programação normal, entre 1 e 1h45, o nosso preliminar. E depois o Cadeira Cativa de espera do jogaço do Grêmio contra o Botafogo. Nós estamos recebendo hoje aqui meu amigo Vitor Bleide Moraes, meu colega de Rádio Guaíba, lá nos idos anos 80, no meio dos anos 80, 85, eu estreava na Rádio Guaíba. No século passado, nós já estávamos agitando nesses gramados do interior. Vitor Bleide Moraes, que agora é escritor também, junto com o filho e junto com a esposa. Como é que é o nome do livro? A Magia da Bola de Meia. Falta o começo para mim. Bola de meia eu me lembro, a magia da bola de meia. Eu trouxe um exemplar aqui. Já quer entregar agora para o Francisco? Não. Já foi entrega oficial. Entrega oficial. Então. Muito obrigado. Francisco, boa leitura. Quem não jogou com bola de meia? Pô, Né? tá louco. E naquela época era muito raro qualquer tipo de bola, né? Hoje, bola no supermercado, em qualquer lugar se encontra e barato ainda. E Francesco Garcia, ele é coordenador das categorias de base. Para se ter uma ideia da importância das categorias de base, o Grêmio tem Marcelo Groi, que já é veterano, mas saiu da base. O Grêmio tem Edilson, que é um jogador veterano, veio de fora. O Grêmio não encontrou solução para a lateral direita na base. O Grêmio tem Kahneman, que é um zagueiro experiente. Tem Jeromel, que é um zagueiro experiente. Na lateral esquerda tem Bruno Cortes, que não é da base. O Grêmio tem na meia cancha o Michel, que não é da base. Mas o Grêmio tem daí para frente os melhores jogadores do time que são da base. Aí vão dizer, mas os outros são muito bons, os zagueiros são muito bons. Mas Arthur está na seleção brasileira. Luan é lamentado ao extremo. Pedro Rocha valeu para o Grêmio, para os cofres do Grêmio, 40 milhões, fechou o orçamento do ano. O Ramiro, mesmo que tenha vindo do Juventude já com uma certa idade, passando pelas divisões de base do Juventude, o Grêmio acompanhou lá de 3 coroas para frente, né? O Ramiro também foi lapidado nas divisões de base do Grêmio. O Everton chegou menino no Estádio Olímpico, foi lapidado nas divisões de base do Grêmio. É verdade que também tem o Lucas Barrios, que é veterano. Então, nesta mescla, o Grêmio conseguiu fazer um grande time. E onde é que eu quero chegar? Para amanhã, partida decisiva. Não se celebra a presença dos veteranos. Se lamenta a ausência de um jovem, que foi cabalístico na conquista da Copa do Brasil, e uma possível e até provável ausência do Luan. Estou falando com o Francesco Garcia, que depois de muitos e muitos anos de Grêmio, assumiu lá a direção geral por merecimento. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade do espaço. É sempre bom a gente estar vindo a programas para falar de categoria de base, que é um assunto que é super bom e é positivo, né? Eu acho que a base ela tem uma característica de ser positiva por trabalhar com jovens, né? Então, queria agradecer a oportunidade, primeiramente. Vitor Bleide Moraes, nós tínhamos na época, na Folha da Tarde, o Nilson Souza. Nilson Souza era o editor, o que cobria as divisões de base. Tinha até uma coluna. Sim, o Nilson... Não é Dias. Não, o Nilson Dias foi centroavante. Mas era parecido com isso. Pois é. Daqui a pouco nós vamos lembrar. E ele acompanhava... Depois o Abel Pereira fez muito esse trabalho, né? De acompanhar as divisões de base. Que sempre foram importantíssimas. Né? Só que agora é a galinha dos ovos de ouro. Que na época não se vendia jogador a preço de milhões. Era para abastecer o clube. Agora é para fortalecer o caixa também, né, Francesco? Realmente. Hoje a categoria de base ela ganhou uma importância muito significativa dentro do clube. Primeiro, porque ela é a preferência hoje no Grêmio, né? Ela é a preferência para integrar um plantel profissional. Então, hoje, por filosofia que o departamento profissional nos passa, anteriormente a contratar um jogador é visto a categoria de base. Então,
primeiro tem essa importância. E segundo, a questão da rentabilidade, né? De uma futura venda, de estar gerando lucros para o clube. E são lucros que eles não são só na primeira venda. Depois, nas vendas seguintes dos atletas, acaba também vindo através do mecanismo de solidariedade. Aliás, eu estou dizendo isso há uns 10 anos. O Grêmio foi o primeiro clube do Brasil a se mobilizar e a parar de ser passado para trás. O Grêmio foi em busca de jogadores pelo mundo inteiro que sabia que tinham saído da base, mesmo aqueles que ele perdeu o contato, aqueles que saíram com 15, com 16, com 17, que sequer firmaram o primeiro contrato profissional. O Grêmio foi lá e cobrou o mecanismo de solidariedade e arrumou 500 mil daqui, 800 dali, 1 milhão acolá, e depois os outros clubes se acordaram. O segundo até acho que foi o Internacional, baseado nas informações da aldeia. Não, e a rivalidade também, né? Sim, porque já Se vê que ali tem uma nova fonte de renda, vamos buscar também. Tá. O que você reformulou lá, Francesco, a partir da saída do Chávari? Na verdade, a primeira ideia do trabalho era de dar a continuidade ao processo, né? Com a ideia de dar continuidade, primeiramente a gente optou por tentar refazer o modelo de competição que a gente tinha. Então, para conseguir avaliar melhor os atletas que nós tínhamos lá e que nós temos lá. O que é modelo de competição que você A gente fez uma opção de não participar do estadual sub-15 e do estadual sub-17. Justamente para ter a oportunidade da gente sair para jogar em outros centros. Então a gente acabou fazendo excursões para o Rio, para São Paulo, para a Argentina, para o Uruguai com as nossas categorias, na tentativa de tentar avaliar melhor nossos atletas e dar uma condição de competitividade Quem banca melhor. isso? O clube. O clube banca. Passou a ser mais um barato do investimento que do clube. disputar uma competição caça negra, não, uma competição oficial. Dá um pouco acima do que estava sendo feito. Um pouco acima. Pouco mas se tem um parâmetro melhor, né? Se tem um parâmetro melhor. E nós precisávamos disso. Porque também a competição regular, ela te exige, às vezes, grupo. E com o grupo, às vezes, tu começa a acumular alguns atletas que não têm, muitas vezes, a condição de estar ali, mas que precisa de um grupo para fazer uma competição. Então, até isso nos permitiu pegar atletas mais novos para levar para categorias mais velhas, para dar mais exposição e mais condição de competição para eles. O grupo de transição é com você também? O grupo de transição é do profissional. Ele é uma responsabilidade do profissional. Tá, e quem é que coordena? Porque tinha o Espinosa que ia fazer essa transição. Quem é que coordena agora? Hoje é feito através do André Zanota, que é o gerente, Sim. em conjunto com o Renato e com o Alexandre, e o treinador da transição, que é o Felipe Endres, né? Ah, sim, o Felipe teve aqui. Então eles fazem todo o trabalho de... Tanto que o Felipe tem treinado quando é o de transição, mesmo no profissional. Isso aí. Então Já treinou 2 vezes, né? É bem linkado isso aí lá e com a gente também. Maurício e depois Vitor. Francesco, hoje, para essas categorias sub-15, alguns já começam no sub-14, porque já tem o jogador um pouco abaixo, o sub-17, se capta mais jogadores ou se forma mais jogadores das categorias inferiores, que normalmente o clube tem já uma parceria, né? A gente procura ter um foco de captação. O ideal que a gente procura fazer é da sub-17 para baixo e tentar chegar o mais próximo da equipe júnior com um mínimo de contratações, né? Então esse ano a gente focou muito em tentar trazer meninos de 16, 17, 15 anos para justamente a gente conseguir ter um maior tempo para trabalhar. Lógico, aqueles meninos que chegam com 19, 20 anos, que falam semi-prontos, para nós também é muito válido. Então são jogadores que chegam praticamente com algumas coisas a serem trabalhadas para a gente conseguir já empurrar para o profissional, colocar para o profissional para ele desenvolver lá também e terminar o ciclo dele de formação. Vitor Blade Moraes. E nessa preparação, nesses jogos que vocês disputaram na Argentina também,
pesquisaram jogadores, assim, de algum jogador dos times adversários chamou a atenção? Com certeza, isso é um fato que acontece e é muito importante. A gente acaba monitorando os atletas das outras equipes também, fazendo um acompanhamento. Esses jogos são gravados? São todos gravados, a gente leva a pessoa para filmar e acaba acontecendo isso. Então a gente pega os atletas destaques de cada categoria e vai monitorando. Eles só podem vir para o Brasil com 18 anos. Vou dar um exemplo, o Martin Chaves, que está hoje integrando a nossa Sub-20, ele antes do Brasil, da Copa Ipiranga, aqui do final do ano, que ele veio com o Penharol, nós já tínhamos ido no meio do ano passado pro Uruguai e jogamos contra Como ele. é que vocês deram a rasteira no Inter? Na verdade, eu não tenho conhecimento dessa rasteira, vou ser bem sincero, né? Porque o Inter é que estava na frente. O Inter acabou não trazendo e tal. O Grêmio foi lá e... Mas aí tinha a negociação do Bressan para voltar também. Não, essa do Bressan é sensacional, né? Os uruguaios exigiram se livrar do Bressan para liberar o Martin Chaves, porque é verdade, para diminuir a folha salarial. E isso aí a dupla Grenal também faz. Quando eu digo se livrar, o problema foi deles, porque o Grêmio até está sendo útil, o Bressan. Não é pejorativo. Se livrar do pagamento. Eles não queriam mais o Bressan, não deu certo lá, como não deu certo aqui. Agora está quebrando o galho nesses últimos jogos. Até está indo. Está indo bem, não tomou gol o Grêmio, com o Bressan na zaga. Não tem a bola do Jeromel, o Jeromel não é só não tomar, o Jeromel constrói, né? Mas o Jeromel o Bressan tá firme. E aí a história do Otacílio, né? Que zagueiro, às vezes, é melhor ser zagueiro. E ele tá sendo zagueiro. Sabendo cônscio das suas limitações. Mas... E essa dinâmica do Martin Chaves, ela também é atendida também para os nossos atletas. Mas então, se tu tivesse dado uma rasteira, tu também não ia contar, né? Eu faço o meu trabalho e sigo pelo clube, né? Nós ali, sabemos. a partir do que acontece com o Inter ali, a gente respeita muito, mas a gente tenta viver nossa vida. Aliás, esse é um programa, o da noite, especialmente, o nosso Cadeira Cativa, que é feito por muitos conselheiros, é feito a muitas mãos. E o que tu recebes de elogio aqui, especialmente aos mais antigos conselheiros do Grêmio, que torciam para que isso acontecesse. Achavam que, inclusive, havia uma certa injustiça, que você um dia tinha que chegar nesse posto supremo lá das divisões de base. Eu tenho muito apoio do pessoal, eu estou há 16 anos já no Grêmio. Desde 2013 eu comecei como estagiário da escola de futebol. E de lá para cá vim construindo um trabalho, uma questão pessoal, né, de tentar progredir na carreira, né. Acho que chegou num momento legal, acho que de ápice, assim, para mim, que é ser o coordenador da base, né, mas aí, passado também as comemorações, tu tem que começar a mostrar trabalho, né, e aí espero que esteja atendendo também essa... Diga, Maurício. Deixa eu só voltar naquele assunto anterior, Francesco. Você falou que o Grêmio monitora os jogadores de outros clubes. Certamente o contrário também acontece. Em muitas competições, e o Sub-15 de Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, São Paulo, que são os que investem mais na base, vão para a Europa também. E acontecem algumas sondagens a jogadores. Como é que vocês trabalham isso também com o atleta para que ele saiba como lidar com esse assédio, nesses destaques em torneios no exterior? Geralmente, quando vem essa proposta, quando vem alguma proposta, eu encaminho direto ao diretor executivo de futebol. Então, quando vem uma proposta financeira por algum atleta do clube, eu não tenho esse envolvimento, que é muito uma questão do profissional e da progressão que ele vai ter dentro do clube, né? A gente procura geralmente blindar o atleta. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente mais se preocupa na categoria de base com o atleta. Então, cuidar para muitas vezes ele não se deslumbrar, ele não achar que está um degrau acima do que ele está, de que ele tem que dar continuidade para o processo dele, senão ele vai acabar decaindo. Então, isso é uma coisa que a gente procura sempre estar conversando e sempre estar procurando deixar os atletas com o pé no chão, de que a responsabilidade deles e do primeiro momento é deles brilharem aqui no Grêmio. Francesco, o que o clube dá para os jogadores? O que o clube exige dos jogadores? De onde vem a maioria deles? E uma outra situação que eu tinha, posições mais procuradas. Tem algumas posições que se diz estão
em extinção. Ponteiro, por exemplo, nem existe mais. É um que outro clube joga com ponteiro. Sim. Então, o que o clube dá, o que o clube exige, qual a origem maciça dos jogadores ainda é do interior do estado ou de outros estados, e as posições mais procuradas e as mais escassas. Bom, começar pelo O que o clube dá? pelo que o clube dá. Tem O clube psicólogo, dá toda a equipe multidisciplinar, então dá a parte do psicossocial, que é psicóloga, pedagogia, é o assistente social, é a questão Todas as categorias? todas inclusive as escolinha? categorias. Da 14 a sub-20. Ah, tá. Da 14 a sub-20. Então tem um Que são as departamento categorias do clube, né? que As são as outras têm que ser categorias de parceria. base. Da sub-13 a sub-10 ela é responsabilidade da escola de futebol, né? Então, Antes de 10 não tem? antes de 10 tem a 9, a 8, mas são categorias da área de iniciação. Elas ainda não têm um caráter competitivo. Mas é dessas categorias que vão se formando os atletas para dar continuidade Quantos no chegam? clube. Que percentual desses que chegam, 8, 9 chegam no profissional? Olha, eu não tenho esse dado preciso, mas vou dar um exemplo. O Patrick foi um menino que começou na sub-10 do Grêmio. Sub-10. Na sub-10 do Grêmio. Os bitecos, o Guilherme e o Matheus, eles começaram com 8 anos no Tem Grêmio. mais um lá, né? O Jean começou com 10 anos também. Então tá vindo agora uma safra que começou a ser trabalhada desde pequeno e que tá chegando agora ao profissional, que é a nossa safra ali da sub-17. A nossa sub-17 ela foi formada grande parte na escola de futebol e ela vem seguindo até hoje para justamente a gente conseguir chegar numa sub-20 com os jogadores formados e trabalhados dentro da categoria de base. Certo. O que o Grêmio exige em contrapartida dos 14 para cima? Exige do atleta que chega ou do atleta que tá lá? Que firmou compromisso com o Grêmio. O que ele tem que dar de contrapartida, além de jogar bem, óbvio? Tem que estudar. A primeira questão é de postura, de responsabilidade, de saber que está vestindo uma camisa de alcance mundial. Então é cobrado muito a questão de postura, questão de ornamento, de brinco, corrente. Sempre quando tiver fardado, tá sem essas coisas. Na base a gente procura ser muito exigente em relação a isso, né? Do portão para fora, se quiser do colocar portão brinco. para fora tá liberado. Sem o fardamento do Grêmio, ok. Mas dentro com o fardamento do Grêmio tem que haver o respeito à instituição e às cores do clube. Questão escolar, todos os atletas que não têm a família perto ou que residem no nosso alojamento, eles têm a obrigação de estudar. O Grêmio indica o colégio? O Grêmio tem a rede municipal de Eldorado, onde eles estudam, né? E os meninos que moram em Porto Alegre sob a responsabilidade dos pais, já passa a ser a responsabilidade dos pais e uma orientação nossa, né? A gente também não tem... O Grêmio está no bico. A gente não tem como passar a responsabilidade dos pais, né? Então, quem tem os pais residindo em Porto Alegre são os responsáveis pelo estudo desses A atletas. origem maior ainda é do interior ou de outros estados onde o Grêmio tem olheiros? 55% dos atletas hoje, dos 158 atletas que estão lá na categoria de base treinando, são de Porto Alegre e interior do estado. Goleiro, alguém quer ser ainda? Não. O Vitor Blake queria ser goleiro, não pegava Olha, nada. Não defendia Mas nada. Meu filho, o João Vitor, Sim. ele, de vez em quando ele vai pro gol, pega bem, em casa ele gosta de jogar no colchão. Né? Ele se atira de tudo quanto é jeito, gosta, ele tem gosto, ele tem agilidade, mas ele também tá na dúvida, tem 7 anos, então ele gosta de estar no ataque, fazer gol também. Nossa, mestre de cozinha já, com 7 anos. Chefe de cozinha, Começou vai com ganhar 5 mais anos. dinheiro. Já é Masterchef. Mas sim. é, Por posição, geralmente é ser atacante e meia, né? meio. E esse é um trabalho da captação. Todos os atletas que chegam para ser avaliados lá, é uma coisa que a gente fala pro pessoal. Procurem olhar o atleta e começar a tentar dar um redirecionamento de posição. Porque ali da meia, ali do ataque, às vezes vem um lateral, às vezes vem até um zagueiro, vem um volante. Então, muitas vezes a gente tenta achar a posição do atleta que chega, já que todo mundo quer ser Luan. atacante ou meia, né? E o Luan é a maior referência?
Olha, para os meninos da base lá, com certeza. E quantos têm o potencial de ser um Luan? Olha, alguns a gente procura dar o direcionamento para que seja o mais perto possível. O Patrick é um deles. A gente espera que ele tenha uma sequência muito boa aí no profissional com o passar dos anos. Apesar de ser novo ainda e ter muito caminho, a gente acredita que ele consiga evoluir dentro do profissional, né? Isso que a gente mais preza, né? Que ele tenha uma parte para evoluir dentro do trabalho do profissional. E tem que ter o cuidado, né, para que alguns dos atletas que começam a se destacar não ficarem deslumbrados, né? E esse é o trabalho, tem acompanhamento também. Esse hoje é o principal ponto, né? Porque a ascensão de alguns meninos da base para o profissional, eles acabam convivendo com atletas que já têm uma condição financeira e de carreira muito superior. E o grande perigo é esse menino que vem da base, ele começar a achar que tem a mesma condição do jogador que está ali do lado e que já tem uma carreira consolidada. O Anderson chegou e disse pro Cuca: eu jogo muito mais do que esses caras tudo aí. Isso aí. Essa é a parte da personalidade boa, né? E jogava mesmo. Jogava. O problema é que os que não jogam também pensam isso. Então é um misto de tu não achar que é um deles, ao mesmo tempo o menino que sobe da base tem admiração por eles, então tu não pode deixar te levar tanto. Tem pai que dá carteiraço ainda, não? Olha, alguns tentam, mas não conseguem porque os treinos são todos fechados, né, dentro da categoria de base. Então, como eles acabam não vendo os treinamentos, eles não têm muito o que argumentar. Nenhuma pessoa tem como argumentar. Os treinos são fechados? Todos os pais não fechados. assistem? Mas antigamente eles ficavam na tela gritando. Ficam nos jogos. Nos jogos, sim. Mas hoje os treinamentos lá em Eldorado são todos fechados. Bate umas no máximo no peneirão ficam ali, né? Não, também não. Também nem na hoje peneira, ninguém, não entra mais ninguém para ver treinamentos da categoria de base em Eldorado do Sul. Né? Muito por essa questão de privacidade, de nós podermos... E poder errar também, né? Exatamente, nós poder desenvolver os atletas com calma, né? Com tranquilidade e principalmente para não haver o assédio de outras pessoas para agenciar a carreira do menino. Então a gente procura blindar o máximo possível. Inclusive eu larguei minha carreira porque dizia aquele feinho não joga nada. Aí eu comecei a me decepcionar. Te encabulou. Foi bullying. Bullying, não tinha definido o termo ainda na época em Lagoa Vermelha, né? Aí os caras começaram a me xingar, e disse, não, quer saber, eu vou estudar. Sim. Francesco, você falou agora há pouco que o Grêmio tem 158 jogadores na base, Isso. né? Desses, a gente pode dizer talvez que pelo menos 50% não vão conseguir se tornar profissionais. Como é que vocês fazem esse trabalho também para que o menino, não só nas categorias iniciais, ali 15, 16, tem o estudo regular do colégio, mas quando ele entra numa idade já de universidade, 17, 18 anos, como é que vocês colocam na cabeça do jogador, investe nessa carreira também, porque não é garantido o futebol? A gente não tem como dizer pro atleta que ele não vai ser um atleta de futebol, né? Isso aí depende muito. O que a gente faz, e é um dos objetivos nossos da categoria de base, além de querer promover atletas por profissional, é também que o nosso atleta, quando saia da nossa categoria de base, ele esteja apto a receber qualquer tipo de informação em qualquer clube do mundo. Então, porque esse cara tá levando o nome da categoria de base do Grêmio, independente se é para um time do interior do estado ou de grande expressão da Europa. Então a gente procura sempre colocar isso para os meninos, que a gente vai estar prestando um serviço para a carreira dele, para quando ele saia do Grêmio e por muitas vezes, infelizmente, não ter a oportunidade no profissional, que ele consiga se adaptar a qualquer tipo de trabalho do mundo, que ele dê continuidade na carreira futebolística dele. A gente incentiva, assim, o estudo, o ensino superior, a gente tem uma parceria com a Unila Salle, que é a faculdade que a gente procura dar a assistência para eles. Então tem essas possibilidades, mas principalmente dentro da carreira futebolística, que eles tenham um prosseguimento e que sigam o trabalho deles. No noticiário geral, já que amanhã tem decisão aqui em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo, o Grêmio joga por uma vitória simples, seja de 1-0, 2-1, 3-2,
4-3, qualquer resultado de vitória dá a vaga ao Grêmio. Empate em 0-0, cobrança dos tiros livres da marca penal, para saber quem passa para pegar Santos ou Barcelona, que também jogam amanhã. O Santos joga por um 0-0, conseguiu 1-1 a duras penas no Equador. Então, amanhã tem decisão. E qualquer empate aqui dá Botafogo. Então, a torcida do Grêmio vai ser fundamental. Enquanto estiver 0-0, vai ter que ter paciência, porque 1-0 já serve. Se por acaso o Botafogo fizer 1-0, tem que incendiar o jogo para virar, porque é a decisão do ano, né? E essa história, jogo do ano, vai se atualizando. Se o Grêmio estivesse perto de ganhar uma Copa do Brasil, por exemplo, num jogo só, o jogo do ano seria o decisivo, que é o caso agora de Cruzeiro e Flamengo, que empataram na primeira partida em 1-1. O Cruzeiro tem uma leve vantagem e que levou para o Mineirão. Portanto, amanhã, casa cheia, por óbvio, vamos ter 50 mil pessoas no Estádio Olímpico. A venda antecipada não é que surpreendeu, deu na arena. Pô, vira e mexe, eu vou dizer isso, né? 30 e tantos anos, né, Vitor? Bom, então a arena estará lotada, porque não é que surpreendeu a venda antecipada, não, de ingressos. O Grêmio já esperava um grande público, mas eu estou esperando recorde de público, porque o tempo estará bom. E para esse jogo, o Renato ainda vai comandar um treinamento fechado, com Luan e Jeromel já relacionados para a partida de amanhã. Ou seja, Jeromel 98% de chances de jogar. Fez todo tipo de trabalho ontem, foi pro pau, dividiu, saltou, cabeceou, se movimentou, não sentiu nada, amanheceu bem hoje, faz de novo o mesmo trabalho. Então, só se der uma hecatombe. E o Luan, ao contrário. O Luan dosou ontem, voltou a correr e tudo mais. Hoje vai fazer um trabalho mais forte, mas aconteça o que acontecer, a decisão será apenas 45 minutos antes. A menos que vaze a informação de dentro do vestiário, que não tenha acontecido nos últimos jogos do Grêmio. Luan vai para o jogo ou não. Se não for, Léo Moura pode aparecer no seu lugar. Até porque, com a perda de alguns jogadores de marcação na meia cancha e não querendo sacrificar o Ramiro, que tem ido bem, o Grêmio tem alguma dificuldade. E aí o articulador que vai sobrando é o Léo Moura. Ou então adiantar o Arthur e trocar a posição do Ramiro, por exemplo, recuar um pouco mais o Ramiro, trocar de lado o Fernandinho, colocando o Everton. Quer dizer, então são muitas elucubrações. E o Grêmio vai encaminhando aí 10 jogadores já como titulares. E não tem dificuldade nenhuma, porque o Edilson volta. Então é o Jeromel voltando, o Edilson voltando, o Luan como dúvida e os outros todos escalados que a gente sabe de cor. Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Jeromel e Bruno Cortez, Michel, Ramiro, o Arthur e o Lucas Barrios, Fernandinho. Só resta um para definir, né? E depois é o posicionamento. Aí pode ser Arroio, pode ser Léo Moura, pode ser Everton. Aí é com o Renato, justamente para isso, portões fechados hoje à tarde. Há um ano, o Renato Portaluppi chegava em Porto Alegre para reassumir o tricolor. Foram 71 jogos, 37 vitórias, 20 empates, 14 derrotas. É uma campanha altamente exitosa do Renato, que em algum momento chega a dizer que vai voltar para o Rio, que não sei o quê, mas com o respaldo todo que tem aqui, a tendência é que renove ao natural com o Grêmio, com qualquer resultado. Porque o resultado, muitas vezes no Brasil, tem sido definitivo, mas eu acho que a respeito do Renato, ele não vai ser tão definitivo. Nem se fala se chegar ao título mundial. Bom, mas se chegar ao título mundial, ele tem o direito de pedir demissão, né? Ganhar a América, ganhar o mundo. O Espinosa fez isso lá em 83, lá se vão 34 anos. Felipe Gutierrez treinou hoje entre os titulares para substituir D'Alessandro, e o Camilo entrou durante o treinamento no seu lugar, e aí está implantada uma dúvida. Por quê? É a história de querer firmar o Felipe Gutierrez em alguma função dentro do Internacional. Porque agora o esquema mudou e o Gutierrez perdeu espaço com a chegada do Camilo, que justamente veio para suprir ausências do D'Alessandro.
Aí o Gutierrez, com o Camilo não podendo jogar, foi experimentado e foi mal contra o Juventude. E tem o garoto Juan correndo por fora. Quer dizer, quem tem um não tem nenhum, e quem tem um daqui a pouco tem 4. Gutierrez, Camilo e Juan. Cláudio Vinck, que sentiu dores musculares contra o Figueirense, está liberado pelo departamento médico e joga no sábado. O Internacional entra em campo no sábado, já sabendo dos resultados da semana, especialmente o de hoje à noite, entre América e Vila Nova. O América tem 45, se empatar será líder. O Vila Nova, se ganhar, perde nos critérios para o Internacional, mas também chega a 45. E esses 3 estão encaminhando a classificação de volta para a Série A. Hoje também tem Guarani e Paraná, a partir das 9h30 da noite. Também é briga pela ponta de cima. O Guarani, que está dando os doces, né? O Guarani tem 33 pontos. Tá? Quer dizer, o Guarani já está com defasagem de 7. Então o Guarani joga na obriga de ganhar. Já o Paraná não. O Paraná tomou o lugar do Juventude nos critérios. É o 4º colocado, com o Ju sendo o 5º. O ataque colorado é o mais eficiente da Série B. Dos 38 gols marcados pela equipe, os atacantes fizeram 21. E o Klaus andou fazendo 3 gols de cabeça também, né? Provável Inter, Danilo, Vinck, Hernando Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Sacha Gutierrez, Potker, com o Damião. E no noticiário geral, paralisia no braço e conjuntivite foram o estopim para a depressão do Nilmar. Zidane confirma a renovação de contrato com o Real Madrid. Cirurgia de Dembélé foi um sucesso e o atleta volta em janeiro de 2018. Hoje também tem, pela Sul-Americana, Júnior de Barranquilla e Cerro Porteño. Aliás, isso mesmo, jogo de volta. Estudiantes e Nacional do Paraguai, também jogo de volta. O Nacional do Paraguai ganhou a primeira do Estudiantes, mas agora a decisão é na Argentina, a tendência é que dê Estudiantes. E Júnior contra Cerro Porteño, no primeiro jogo, o Cerro empatou em casa com o Júnior, então a tendência é que possa passar o time colombiano. Bem, ainda a respeito de noticiário geral, nós estamos diante da implantação do árbitro de vídeo. O que se diz é o seguinte: na final da Copa do Brasil estarão no sorteio Anderson Daronco e Sandro Meirahit. O sorteado apita o jogo. O que sobra será o árbitro de vídeo. O que prova que não tem critério nenhum. Quer dizer, o cara é bom nas 4 linhas e é bom no vídeo também. Isso aí nós vamos ver com o tempo. Porque se pegar um trapalhão, faz como fez na decisão do Campeonato Pernambucano, que parou 6 minutos o jogo Sport Recife. Para que ele tomasse a decisão. Mas o critério para estes 2 árbitros é que o Sandro Meirahit será o árbitro brasileiro de vídeo nas próximas competições da FIFA, e Sandro Meirahit e Daronco eram os árbitros que estavam no Congresso da FIFA sobre regras da arbitragem de vídeo, sobre como deve proceder. Então são teoricamente os 2 mais preparados para essa função também. E aí, Vitor, Francesco e Maurício perguntaram para o zagueiro Kleber do Curitiba a respeito do árbitro de vídeo. Eu não sei se ele está com algum probleminha de audição, alguma coisa, não prestou atenção na pergunta, disse assim: como assim árbitro de vidro? Parecia a véia da Praça Nossa. Não, parecia aquele de trás da goleira, que parecia um árbitro de vidro. Bem paradinho, né? Aliás, ele não estava paradinho, ele estava se movimentando, até parecia uma hora que ia botar um ovo, para prestar bem atenção no lance do jogo, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. E o auxiliar estava próximo também, né? Bem próximo. Aí, viu? Só o Maurício aqui acha que tinha um poste na frente. Não, lembra um colega bateu. nosso, Vitor, da nossa época, que disse que tinha um cinamomo na frente, lembra? Pipocou violentamente num pênalti. Inter e Santa Cruz. E sobre o árbitro de vídeo, a CBF colocou, e isso começa a repercutir agora, no seu regulamento geral de competições, o seguinte parágrafo no artigo: a CBF não está obrigada a utilizar a tecnologia da arbitragem em todos os jogos da mesma competição ou da mesma rodada, na medida que depende de condições técnicas e materiais para fazê-lo. Ou seja, o árbitro de vídeo estreia na Série A, mas não necessariamente em todos os jogos. Não, vai ser por amostragem. Pior. Já gera desequilíbrio, porque daqui a pouco um gol anulado do Jô ia beneficiar o Vasco da Gama, né? E ia prejudicar todos os outros que lutam contra o Vasco da Gama. Acabou não tendo árbitro de vídeo, beneficiou o Corinthians e prejudicou o Grêmio.
Então, quer dizer, é preso por ter cão, preso por não ter. Daqui a pouco o Francesco vai responder sobre os campos do Cristal, de Eldorado, e quando é que eles podem usar o campo dos profissionais ali no centro de treinamentos ao lado da arena. Mas essa do árbitro de vidro é muito boa. Árbitro de vidro, Kleber, zagueiro do Coritiba. É que até caiu de rendimento, se falava muito em seleção, Grêmio e Inter disputaram quando ele estava na Ponte Preta, ele foi para o exterior, voltou para o Corinthians extremamente valorizado, caiu bastante de rendimento. Já voltamos. A propósito de Jô chegando na Argentina, nem precisa dizer que ele foi sabatinado. Ao lado do dirigente Flávio Adalto, que é nosso ex-colega jornalista, ele foi extremamente cobrado porque foi beneficiado naquele lance que o Rodrigo Caio livrou a cara dele, que ele ia tomar cartão amarelo e ficaria fora do segundo jogo contra o São Paulo. Mas agora que ele fez o gol, que ele poderia confessar, ele insiste em não confessar. Se você assistiu os programas de televisão, viu toda essa repercussão, inclusive com jogadores se manifestando, a que a gente acabou de mostrar, por exemplo, a declaração do Dudu te criticando, enfim, como é que você tem visto toda a repercussão? Não, eu muito tranquilo, cara. Que nem o Flávio falou, eu primeiramente agradeço a todos os elogios. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa só, né? Eu não tenho duas personalidades, né? E é claro, cara, depois que eu saí do jogo, realmente eu não tinha visto a imagem, eu não tinha visto o gol, né? E depois chegando em casa com mais tranquilidade, eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear, em nenhum momento eu tive a intenção de fazer o gol, até porque meus 19 gols que eu fiz foram com puro trabalho, puro suor, com dedicação. Então não é porque eu ia fazer aquele gol ali com qualquer intenção. Né? Então eu quero deixar claro que eu não tive a intenção de colocar a mão na bola. A bola tocou no braço, realmente a gente viu, a imagem não tem como mentir, tocou, mas a minha intenção não era fazer qualquer tipo de coisa errada. Quem me conhece sabe que eu tenho um caráter, hoje, graças a Deus, com a minha mudança, eu tenho sido exemplo para alguns jogadores ou para algumas pessoas, né? Eu sou grato a tudo que o Corinthians tem feito por mim, então quem realmente me conhece sabe que em nenhum momento eu queria fazer alguma sacanagem, né? É claro que gerou polêmica, né? Devido que alguns acham que poderia ter assumido, mas se eu tivesse a convicção eu falaria. Não tem um porquê esconder algo. Então mas é só pra gente realmente dar um ponto final nessa história que... Ponto final na história, e eu até vou te dizer, eu ouvi numa emissora de rádio de Porto Alegre que eles rodaram a parte que interessava para dar pau no jogo, com todo respeito, e eu fui induzido ao erro. Ele confessou. Eu disse, insiste em não confessar, porque eu ouvi uma parte em que... É que tem um trecho mais adiante em que ele meio que diz, não, mas eu não tinha certeza, eu me joguei na bola, o time estava precisando da vitória. Mas se colocar essa parte aí, companheiros, termina com a Celão. Eu peço desculpas, mas eu não tinha o que fazer. Bateu por acaso no meu braço. Então ele confessou. Ele não confessou na hora, aí sim, mas depois ele confessou. Vamos com o gol na memória? Internacional, uma mão cheia no Náutico, 5-0, brasileiro de 94. Anderson Luiz marcou um golaço. Anderson Luiz? O volante. É o Anderson alemãozinho? Deixa eu ver de novo aí. Vamos ver quem é esse Anderson Luiz aí. Acho que é o Anderson. É ele mesmo. É o alemãozinho, né? 85? 94 era ele. Sim. Em 97 ele foi muito bem, lembra? Naquele time do Internacional, né? Tava descoberto aí faz uma Vou buscar a carreira uma busca. Já voltamos. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais é o amigo Edson Dutra dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado, Edson.
Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê! Participa, tchê. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa, a Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcho, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo. 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Livraria Traça, uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados, conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br para saber mais. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Francesco, a importância do Cristal, de Eldorado e quando é que vocês podem acessar o campo principal? O Cristal, ele é o centro de treinamento das nossas categorias sub-10 a sub-13 e de toda a área de iniciação, que são a área que é das escolinhas, né? Que é paga. Então essa é a parte do Cristal. E em Eldorado são utilizados pelas categorias sub-14 a sub-20, que são as categorias de treinamento e de competição. E o CT do profissional, ele é exclusivo do profissional e a gente usa quando vai fazer os coletivos com a categoria profissional, que praticamente estão ocorrendo toda semana aí no pós-jogo. O Renato e a comissão técnica chamam uma das nossas categorias. O ideal seria tudo junto ou isso não atrapalha? Esse seria o ideal dos mundos, eu acho, em qualquer equipe de futebol, é ter as categorias integradas. Francesco, eu tenho 30 segundos para responder a pergunta do querido André Miola, conselheiro do Internacional, que insiste em trabalhos de campo reduzido moldados via salão, modelo de salão. Olha, a gente trabalha bastante a questão dos jogos reduzidos. No entanto, as particularidades do futebol, né? O fundamento do salão, ele é importante para fundamentar um atleta, mas não para dar a sequência de um trabalho em Campo Grande. Né? Valeu. Obrigado, Francesco. Obrigado, Vitor. Obrigado, Maurício. Até às 19h.